Há muito tempo, por volta de 250 milhões de anos, no final da conhecida Era Paleozoica, no final do período Permiano, o último período da Era Paleozoica, acontecia a maior extinção em massa de toda a história na vida na Terra, aonde essa extinção foi tão agressiva que chegou a erradicar 90% de todos os organismos do nosso planeta, incluindo seres vivos terrestres e aquáticos. Os oceanos foram muito afetados. Essa extinção provocada por um grande vazamento de magma na Sibéria aconteceu exatamente 250 milhões de anos, literalmente 200 milhões de anos antes da extinção dos próprios dinossauros. Essa extinção foi catastrófica e muito elementar de força, uma extinção incrível e horrível. Levou muito tempo para que os ecossistemas pudessem se estabelecer e se recuperar, um tempo considerado. Aí o período Triássico surge e literalmente o período Triássico foi o recomeço de tudo de um mundo pós-apocalíptico. As temperaturas ainda eram elevadas, o nível de oxigênio era muito mais baixo do que a média, e o resultado disso é que com o oxigênio baixo, a temperatura era elevada e o ar era muito seco. Porém, enquanto tudo isso acontecia em terra firme, nos oceanos, a história era outra. Eram mais estáveis e propensos a se recuperar. O gigantesco oceano da época, conhecido como Pantalassa, que rodeava o continente Pangeia, sem dúvida era o oposto do continente seco e árido, e foi nesses oceanos que a diversidade de uma grande explosão migratória de répteis marinhos aconteceu e nunca mais se repetiu. É no período Triássico que os répteis dominam tudo, desde répteis voadores, rastejadores e aquáticos. E é no período Triássico que os répteis marinhos surgem. Nunca tinha sido visto uma quantidade de tetrápodes a migrar tão rapidamente para debaixo d'água. Por volta do período Devoniano, o primeiro tetrápode surgiu e deu origem a todos os animais de quatro patas em terra firme. Porém, aqui no período Triássico acontece o inverso. São os tetrápodes voltando para a água, uma migração para o mar que nunca havia sido vista antes. O motivo para esses animais migrarem para o oceano para poder se resfriar devido a temperaturas tão elevadas após a grande extinção do Permiano é porque répteis dependem da temperatura do ambiente. Muitos répteis não conseguem regular a temperatura, e o resultado disso é que, dependendo da temperatura do ambiente, é a temperatura do seu corpo. E o resultado é de que, como a temperatura estava bastante elevada, o que deve ter se acontecido é de que esses répteis, para evitar um superaquecimento, buscavam os mares do Triássico para poder aliviar sua temperatura. A diversidade de répteis no período Triássico é impressionante, porém, muitos deles são muito icônicos. Um deles, inclusive, é o Ictiosauro, aonde os ictiossauros deram um passo enorme na evolução dos répteis marinhos. Enquanto outros répteis marinhos botam ovos na terra firme, os ictiossauros eram totalmente vivíparos. Mas o que é um vivíparo? Um vivíparo é um animal que dá à luz a um filhote já totalmente formado, sem a necessidade de um ovo para poder gerá-lo. Enquanto os ovíparos se desenvolvem dentro de ovos fora do corpo de suas mães, os vivíparos se desenvolvem até o nascimento
dentro da sua mãe. A paleontóloga Mary Anning, em 1811, descobriu os fósseis dos primeiros ictiossauros vivíparos e os primeiros fósseis de um réptil vivíparo marinho eram de uma espécie chamada Stenopterygius. Graças a Mary Anning, que por muito tempo teve seu trabalho criticado por uma sociedade machista, e pela Igreja Católica, que vê esses animais como criaturas falhas da criação divina e que não mereciam ser mencionadas. Porém, Mary Anning nunca se abalou e continuou seu incrível trabalho, e devemos a ela isso. O fóssil do Stenopterídeo apresenta ao todo uma mãe Stenopterídeo dando à luz a 4 filhotes. Porém, o que aconteceu é que, numa complicação ao ter o filhote, a mãe acabou afundando com os outros ainda dentro de si e deve ter morrido de exaustão devido a complicações no parto. E, resultado, foi enterrada por sedimentos do fundo do mar e preservada até hoje. Os ictiossauros eram vivíparos, porém o que chama a atenção é o jeito que o filhote está nascendo. Primeiro pela cauda, algo similar ao que acontece com as baleias. Isso porque, se alguma complicação acontecer, o filhote, ao nascer pela cauda, poderá ter o impulso para já nadar para cima e tomar o seu primeiro fôlego de vida, já que lembrando que esses animais, por serem répteis terrestres que voltaram para a água, eles respiram o mesmo ar que nós respiramos. Como as baleias, eles necessitam subir para poder respirar. Porém, o viviparismo dos ictiossauros é bastante antigo. É o caso do fóssil do Charrulsaurus, que é dito como um dos primeiros ictiossauros de todos, ainda com a nadadeira primitiva e literalmente com a graciosidade de uma sereia. Os Charrulsaurus foram os primeiros ictiossauros de todos e o grupo dos ictiosauriformes mais antigos de todos, e já apresentavam viviparismo. Só que, diferente dos estenopterídeos, os charrulsauros nasciam primeiro pela cabeça. Podemos notar de que esses animais tinham um corpo em formato de barril e bastante hidrodinâmico. Répteis também nascem assim pela cabeça, como é o caso de lagartos de língua azul. Nascendo primeiro pela cabeça, indica que esses animais ainda estavam em transição de um animal terrestre a um animal marinho. Sem dúvida, uma grande evolução. Agora, o que chama a atenção de que, como são animais terrestres que estão se tornando animais marinhos, podemos ver a mudança morfológica de seu corpo, como as nadadeiras que antes eram usadas para andar e cavar e agora são usadas para poder nadar. É por isso de que muitos ictiossauros possuíam algo similar a uma nadadeira de um peixe, com a multiplicação de falanges. Exemplo: baleias têm uma mão normal similar à nossa, com 5 dedos. Porém, ictiossauros mais evoluídos poderiam ter mãos com a multiplicação de falanges, literalmente mais de 5 dedos, algo que similar até uma nadadeira de um peixe, e que devia ajudar mais para poder ter mais estabilidade na água. Outra coisa é de que, como são répteis, a cauda desses animais se move para os lados, como a de um peixe, e o resultado é de que muitos desses répteis marinhos possuíam caudas achatadas e em formato até de uma babatana de peixe. Agora, o que chama a atenção em outro grupo de répteis marinhos são os talatossauros. Os talatossauros possuíam uma diversidade de focinhos incrível.
o que indica que esses animais estavam acostumados a usar seus longos focinhos para poder retirar animais de suas tocas ou conchas para poder se alimentar. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Logo, logo eu vou estar postando uma segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo vai ter a parte 2, depois a parte 3, a parte 4 desses vídeos que eu vou estar falando aqui sobre os répteis marinhos do período Triássico até chegar no Cretáceo, e vai ser uma série que eu estou fazendo. Espero que vocês tenham gostado e até mais.